Ok, Amanda, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar sempre participando da Hospitalar. A ONU já participa da Hospitalar há bastante tempo, nós já temos um envolvimento com a Hospitalar de muitos anos e esse aquecimento já demonstra uma qualidade muito boa, né? Desde o dia de ontem, com apresentações de primeiríssima qualidade, permitindo que a gente fique realmente, efetivamente aquecido e aguardando ansiosamente o início da hospitalar, que, como foi mencionado anteriormente, possivelmente será a maior hospitalar que já teve até agora, em termos de número de participantes, não só no Congresso, mas também por parte dos expositores. No nosso caso aqui, com relação ao nosso tema, é, é, a inteligência artificial e a robótica, elas estão transformando a maneira como trabalhamos, né? E a saúde não é exceção. À medida que os custos de saúde continuam a aumentar e a demanda por atendimento de qualidade aumenta, essas tecnologias se tornaram ferramentas essenciais que podem ajudar a melhorar as operações, reduzir os custos. A inteligência artificial e a robótica podem ajudar as operações de saúde, melhorando a comunicação do paciente, controlando o movimento do paciente em ambientes de saúde e melhorando o tratamento do paciente. Com a aplicação correta dessas tecnologias, hospitais e clínicas podem melhorar o atendimento e as operações de seus pacientes. No contexto dos cuidados de saúde, espera-se que a inteligência artificial e a robótica sejam utilizadas para reduzir eventos adversos, melhorar o atendimento ao paciente, reduzir custos médicos, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, promovendo uma melhor comunicação entre médicos e pacientes. Pode-se dizer até, eu até posso, de certa forma, afirmar que o futuro da saúde vai ser caracterizado por uma mudança de atendimento personalizado e centrado no paciente. Isso tudo possibilitado por tecnologias digitais de saúde, como a inteligência artificial, monitoramento remoto de pacientes e a telemedicina. O futuro dos cuidados de saúde também envolverá uma abordagem mais holística do atendimento do paciente, um foco no paciente como um todo e uma mudança em direção ao atendimento comunitário, que vai permitir um aumento do acesso, reduzindo custos e sempre levando melhor qualidade de atendimento à população. Parece até um pouco de exagero, né? Mas dizer que o setor de saúde será radicalmente alterado pela inteligência artificial nos próximos anos. Mas os próximos anos estão aí, né? Cada dia que passa nós vemos, nos encontramos com novas tecnologias, com novos recursos, e está bem claro que essas mudanças vão ser graduais e começarão antes até do que a gente perceba. Na verdade, os estabelecimentos de saúde que adotam as possibilidades de inteligência artificial podem acabar se tornando líderes em seu campo, conquistando pacientes mais felizes e aumentando a receita sem perder a qualidade do serviço. É exatamente nesse contexto que eu posso incluir o Hospital Pequeno Príncipe e o Dr. Fábio Mota, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante algum tempo na nossa jornada de implantação da acreditação pela ONU. O Fábio é médico pediatra com mestrado em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná e é doutor em Biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente pela Faculdade do Pequeno Príncipe. Ele atualmente é o vice-diretor de qualidade e pesquisa clínica e é coordenador do programa de uso racional de antimicrobianos do Hospital Pequeno Príncipe, que vai conversar conosco sobre essa experiência nacional e a utilização de robôs para a otimização de processos. Fábio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Tudo bem, Péricles? Boa tarde a todos aqui que estão nos ouvindo. Em primeiro lugar, queria agradecer muito esse honroso convite ao Hospitalar, à ONA, em nome do Péricles e do Fábio Gastal. Para a gente é uma honra enorme poder, né, enquanto instituição Hospital Pequeno Príncipe, estar aqui participando desse importante evento, já aquecendo aí para o que está por vir, né? Lembrando que o Hospital Pequeno Príncipe também, todo ano, sempre uma participação importante aí dentro dessa feira. Então, para a gente é muito bom poder estar aqui, Péricles, realmente retomando aí o nosso contato, né? Depois de vários anos trabalhando nessa frente aí pela acreditação
e é muito bom estar aqui. Então podemos começar aí o nosso bate-papo. Sem dúvida. Eu gostaria então que você, Fábio, contasse para nós, né, a sua experiência no Hospital Pequeno Príncipe, principalmente relacionada a essa jornada de tecnologia, né, com todo o movimento de utilização, seja de robôs, seja de inteligência artificial, as pesquisas que eventualmente o hospital possa ter feito, o que aconteceu também e principalmente durante o momento da pandemia, em que nós todos tivemos que tomar uma série de medidas muito grandes, né, de modificação de processos. Então, que você pudesse descrever para nós essa experiência do hospital e a sua experiência também, de uma maneira bastante completa, para que aqueles que nos veem e nos escutam possam conhecer o que foi esse acontecimento para o hospital e principalmente com resultados positivos para os pacientes. Joia, muito obrigado. Então, o que a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês, eu vou falar sobre duas linhas do tempo que se encontram, né? A primeira é como você coloca para a gente, né? Como que foi a experiência do hospital dentro da inovação e da telemedicina. Isso começa lá em 2013, né? Com uma visão já bastante avançada e para frente, né? Do nosso CEO, José Álvaro Carneiro, que já percebe nesse ano a necessidade do hospital encampar projetos de telemedicina, né? Veja que em 2013 ainda tínhamos esse assunto ainda bastante no início aí, em nível de Brasil e de mundo, né? Isso avança ali em 2016 com o que a gente chama do nosso primeiro projeto de telemedicina inter-UTIs, né? Com o Children's Hospital de Pittsburgh, em que a gente faz essa parceria com eles, para poder evoluir na nossa tecnicidade, né, do cuidado em terapia intensiva pediátrica, né, com esse hospital que nessa época era ainda é uma grande referência em terapia intensiva pediátrica. E as discussões internas sobre telepresença e telemedicina, elas vão avançando nos anos seguintes, né, 2017, até que em 2018 inicia-se uma negociação para trazer para o Brasil uma tecnologia, né, que hoje vai cada vez mais ganhando destaque, que é o Title Care, né, que é um dispositivo de telepropedêutica que vem aí fazer uma diferença importante dentro da sistematização da telemedicina. Paralelo a isso, em 2019, né, com esse trabalho de telemedicina inter-UTIs, a gente então finaliza o desenvolvimento de 4 robôs de telepresença e nesse mesmo ano a gente faz uma troca, né, dos hospitais que nos atendiam em telemedicina e saímos então do Children's de Pittsburgh para UTI neonatal e UTI cardio do Children's National de Washington, que nesse ano, 2019, já era a melhor UTI neonatal ranqueada nos Estados Unidos. Então, também pelo seu posicionamento importante na UTI cardio, nós achamos que seria interessante para o hospital fazer essa migração nessa parceria de telemedicina inter-UTIs. E isso tudo vai nos dando aí nos dando muita experiência, né, no desenvolvimento e uso desses robôs de telepresença. De forma que em 2020, né, a gente já dominávamos essa tecnologia, né, com robôs de telepresença. Dessa forma, em 2020, a gente tem a nossa primeira experiência de telemedicina inter-UTIs no Brasil, aqui, o Pequeno Príncipe auxiliando outro hospital, né, com uma UTI em Maringá, mantendo a nossa parceria com o Washington, onde a gente recebia essa consultoria deles, né, e aprendendo com eles. E aí entra aí, então, né, o que você nos lembra aí, a pandemia, né, em 2020, e aí agora a gente pula para uma outra trajetória, né, para no final
a gente unir essas duas trajetórias ali na pandemia, que é a nossa trajetória dentro da qualidade, né? Importante lembrar que o Hospital Pequeno Príncipe foi o primeiro hospital acreditado no Paraná em 2000, né? Já pela ONA, mas depois abandona essa metodologia, né? Abraça a metodologia da ISO, só retornando à metodologia da ONA em 2013, né? Onde a gente volta aí com foco, né, realmente na acreditação mais importante do país. Em 2016, a gente, então, se torna acreditado. Em 2017, acreditado pleno. Em 2019, acreditado com excelência, né, o nível 3 da ONA. E essas histórias se encontram, né, nessa nossa experiência com robôs de telepresença, justamente na pandemia, onde em 2020 nós precisávamos fazer a primeira manutenção do nível 3 da ONA, né? Exatamente ali naquele período que a pandemia estoura, né? E aí acontece esse impasse, né, de como seria, né, como aconteceria essas manutenções até então. E aí o nosso hospital, né, seguindo aí a sua tradição de gostar e querer ser inovador e querer se arriscar, a gente se coloca como uma instituição aberta para, então, junto com a ONU, a gente fazer essa primeira experimentação, né, de uma manutenção remota, né? E aí nós colocamos que, né, apresentamos aí para vocês a nossa expertise na utilização de robôs de telepresença, e através dessa experiência já adquirida desde 2016, a gente acreditava que isso poderia ser utilizado ali a favor, né, desse momento tão importante, tão ímpar em nossas vidas, né, inclusive dentro dos processos de acreditação. E assim aceitamos, né, esse desafio, nos organizamos, né, e disponibilizamos esses 4 robôs de telepresença que já estavam, né, em pleno uso desde 2019 para fazer essa experiência, né, de uma avaliação remota, o que não preciso dizer foi um sucesso, né? Inclusive em 2021, no 4º Seminário Internacional, né, vocês nos convidaram para contar um pouquinho sobre esse case e foi muito bacana. E através desses robôs de telepresença, a gente realmente pôde mostrar que era possível fazer também esse trabalho de uma avaliação remota. E é muito interessante porque essa tecnologia é um protótipo sobre rodas, né, composto por computador, câmera de vídeo, microfone de sensibilidade, alto-falante, sistema de armazenamento de energia. E a tecnologia ela foi desenvolvida exclusivamente por profissionais da nossa instituição, né? E sendo aí esse grande aliado a esse processo de avaliação, e foi utilizada nessa visita em 10 pontos, né? Incluindo aí centro cirúrgico, emergências, unidades de terapia intensiva, unidades de internação, não só ligando, né, a equipe de avaliadores com a ponta, mas também outros profissionais, né, porque a gente, como aquele momento da pandemia exigia, né, de que nós não poderíamos aglomerar, então, através dessa tecnologia, nós também pudemos colocar outros profissionais em contato, né, com essa ponta aí, com esse momento de avaliação, né, utilizando essas câmeras que conseguiam fazer essa aproximação e permitindo que o avaliador pudesse olhar com detalhes, né, diversos pontos que são importantíssimos durante uma avaliação, como até mesmo, vocês terem uma ideia, né, se o paciente tinha ou não uma pulseira, né, e vários detalhes dentro das UTIs, dentro das unidades de internação que ele quisesse ver. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência assim, muito, muito bacana, muito sui generis. Nem mesmo nós, né, esperávamos assim, que fôssemos ter
tanto sucesso nessa avaliação, e isso aí trouxe, né, uma maturidade ainda maior da nossa parte, né, de forma que, mesmo depois da avaliação, né, com a manutenção da pandemia, a gente começou a enxergar outras oportunidades, obviamente, de uso dessa tecnologia, né? Então, para vocês terem ideia, nós nos mantivemos usando ativamente esses robôs de telepresença para poder conectar, né, a equipe multidisciplinar em visitas multidisciplinares dentro das UTIs, às vezes até mesmo à beira de leito, né? Onde a gente poderia controlar um número X de profissionais, né, que naquele momento fosse possível estar passando visita, e outros profissionais à distância, né, que estariam então em suas salas ou até mesmo nas suas casas participando dessas visitas, né? Porque a gente sabe que naquele momento muitos profissionais passaram a trabalhar remotamente. Então, isso foi algo aí também que ajudou bastante a gente. É claro que, né, como eu coloquei, né, o nosso objetivo era realmente evoluir, né, através dessas estratégias de telepresença com a telemedicina. E se vocês lembrarem, eu falei que em 2018 a gente começou uma negociação, né, com a empresa TitleCare, que é uma empresa israelense, para poder trazer essa tecnologia com exclusividade para o Brasil. E em 2020, o Hospital Pequeno Príncipe, junto com o Hospital Sabará, fizeram uma joint venture e criaram uma startup chamada Twinda, né, que hoje é responsável pela a importação do TitleCare, importação e venda do TitleCare no Brasil, né, que é esse dispositivo all-in-one, né, ele tem então num aparelho só, ele tem um estetoscópio eletrônico, então ele é possível fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar, uma ausculta abdominal, faz também otoscopia, horoscopia e capta imagens de pele numa qualidade excelente. Então, a gente acredita, né, principalmente considerando o paciente pediátrico, que ter um dispositivo de telepropedêutica faz uma diferença enorme para os processos de telemedicina. E acreditando muito nisso, né, o hospital resolveu investir pesadamente, então, para proporcionar que essa tecnologia se expandisse no Brasil. E a prova disso, né, para continuar essa linha do tempo, né, a partir de 2020, foi um investimento que o hospital fez em pesquisa clínica para validar esse dispositivo na prática, né? Porque então até então nós percebemos que faltavam evidências científicas de validação da tecnologia. O que a gente acredita que para o processo hoje de tecnologia ser um passo de grande importância e algo ainda que falta em muitas tecnologias que são aplicadas hoje no cuidado da saúde, né? Esse processo de validação científica. Então, mais uma vez, né, a nossa instituição confirmando seu compromisso, né, com a efetividade, a eficiência dos processos de saúde, a gente não abriu mão, né? Já que nós seríamos um representante, né, dessa tecnologia no Brasil, nós nos sentimos responsáveis por validá-la, né? Então eu pude coordenar, né, junto com a doutora Rafaela Wagner, que é a nossa coordenadora hoje do nosso programa de telemedicina dentro do Hospital Pequeno Príncipe, nós coordenamos aí um projeto de pesquisa clínica para validação, onde a gente pôde comparar, né, no mesmo paciente, ele passava pela experiência da telemedicina com o uso do Title e, na sequência, ele era examinado da forma normal, né, com o médico ali ao vivo, e nós comparamos esses resultados, né, com
duas equipes que não sabiam aí né, o que iam gerar de resultados em relação a esse exame físico e essa consulta com esse paciente. Essa pesquisa foi uma pesquisa importante, que nós também tivemos a participação do Hospital Sabará, e juntos nós conseguimos recrutar 700 pacientes ao todo, né? E, por fim, né, desse trabalho, nós fomos coroados aí agora em 2 de fevereiro, com uma publicação assim de muito orgulho para todos nós, né, todo esse grupo de ambos os hospitais, uma publicação dessa pesquisa, desse trial, na revista JAMA, né, que, para quem não sabe, é uma das revistas mais renomadas no planeta, e isso, então, mostra e confirma esse compromisso, né, dessas instituições, principalmente com relação a essa questão do que realmente pode funcionar ou não em relação à tecnologia, em especial quando a gente fala da tecnologia aplicada na saúde da criança e do adolescente. Então, com essa publicação, a gente tem aí, então, uma validação importante, né? Até então não tida ainda, não existia, né, uma publicação desse nível de evidência de que realmente esse device, né, de telepropedêutica, ele se iguala a uma consulta, né, normal que acontece aí no dia a dia das nossas emergências, né? Claro, tem, né, o artigo é muito interessante porque ele discute as limitações também, né, de acordo com a idade do paciente, de acordo com as condições, mas no geral os números eles são muito animadores, né, e realmente permite que a gente siga aí com bastante tranquilidade, indicando, né, e promovendo esse uso. De forma que hoje o hospital ele avança então, né, agora para o externo, né, para o além muros. Então, hoje nós oferecemos, né, esse serviço de telemedicina, tentando utilizar, na maioria das vezes, essa tecnologia do Title Care, hoje em 4 municípios do Paraná, uma aldeia urbana também no Paraná, a aldeia Cacaneporã, né, fazendo atendimento à população indígena, e pretendemos em breve estar expandindo, né, falando aí como o Péricles muito bem trouxe, cumprindo, né, esse objetivo maior, que é permitir que a tecnologia ela nos traga talvez uma das questões, né, uma das dimensões mais importantes da qualidade, que é permitir ampliar o acesso à saúde, né, ainda mais uma população como a do nosso país, né, que é um país de dimensões continentais, como a gente bem sabe, e com uma carência muito importante de acesso, em especiais para as populações do norte do nosso país. Então, esse é o nosso objetivo, né, alcançar rincões aí onde a gente tem esses apagões da saúde, em especial, né, a saúde da criança e do adolescente, que a gente sabe que são populações muito vulneráveis, assim como, né, a população indígena também, que é um dos focos do hospital, como eu já disse, né, já já buscamos desenvolver essa experiência fazendo um piloto com uma aldeia urbana, e agora pretendemos ampliar isso para as populações do norte, onde esse acesso, né, a falta desse acesso é mais proeminente. E dessa forma, então, nos próximos anos, a gente pretende aí ampliar esse acesso e essa atenção às nossas crianças, né, e adolescentes do nosso país. Tá? Então, acho que, inicialmente, assim, fazendo um apanhado geral, né, da nossa história, né, eu tentei aqui resumir essa linha do tempo aí, né, da nossa experiência na inovação e telemedicina, se juntando aí com essa experiência da qualidade e acreditação, e a partir desse encontro, né, que foi muito importante, muito emblemático para a gente, a continuidade desse trabalho, agora, né, buscando aí nos próximos anos ampliação do acesso à saúde.
É interessante essa sua menção sobre, quer dizer, na verdade, a pandemia acabou acelerando uma série de procedimentos que nós todos estávamos caminhando, de certa forma, lentamente, né? Ainda um pouco preocupados. Se eu fizer uma associação até com o processo de acreditação, que era feito de uma maneira tradicional, ortodoxa, com visitas presenciais, e a gente já começava a discutir na ONU a questão de digitalização, de visitas remotas, e de repente a pandemia caiu no nosso colo e tivemos que, de uma maneira figurativa, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, rapidamente tivemos que decidir com relação à questão das visitas remotas, e isso acabou estimulando várias organizações de saúde a buscarem as tecnologias digitais, seja através de robôs de telepresença, seja através de outras formas que permitissem que essas avaliações fossem feitas. Ao lado disso, você, evidentemente, no caso de vocês começaram a desenvolver essa questão dos próprios robôs de telepresença que auxiliaram, como você mencionou, as visitas remotas, né? Mas, claro, agora as visitas remotas, elas, de certa forma, espaçaram muito mais, não há tantas quanto tinha no momento da pandemia, em que não havia possibilidade nem de viajar, mas hoje nós temos visitas remotas, híbridas e presenciais. Então, esses robôs presenciais que foram utilizados naquele momento, essa é uma das minhas perguntas, esses robôs de telepresença que foram utilizados naquele momento, como é que está acontecendo essa... Você chegou a mencionar que eles são utilizados em determinadas situações quanto à visita da equipe multiprofissional, por exemplo, em que você tem alguns profissionais em seus consultórios, em casa, em outros hospitais, e que, eventualmente, essas visitas podem ser feitas na sua totalidade dentro de todas as especialidades. Mas, ao lado disso, esses robôs de telepresença têm alguma outra utilização relacionada numa relação direta com o paciente? Ou seja, há uma utilização direta desse robô ou talvez um contato desse robô especificamente com o seu médico, que naquele momento não está no hospital, mas precisa conversar com esse paciente. Eu estou construindo essa pergunta exatamente para que a gente possa construir um pedaço de humanização dentro de um processo robótico, né? Ou seja, uma mãe que tem confiança em um determinado pediatra. Estou falando com uma certa tranquilidade, porque eu também sou pediatra, então a gente sabe o que é isso. Por mais que você tenha bons profissionais dentro do hospital, há determinadas situações em que a confiança absoluta é naquele pediatra que acompanha aquela criança desde o seu nascimento, principalmente nessa especialidade. Então, nesse momento em que há necessidade de um contato direto com a mãe, com esse profissional, com esse pediatra que cuida do filho dele, mas que naquele momento não tem condições de estar no hospital. Vocês têm utilizado? Como é que está sendo isso? E qual é a resposta quanto à utilização desses robôs de telepresença? Então, hoje, com o avanço da telemedicina, né, nós realmente conseguimos expandir muito dentro do hospital a telemedicina, e mantivemos os robôs de telepresença basicamente com dois objetivos, né? Mantendo aí o apoio às visitas multidisciplinares, né? Porque agora, com essas visitas multi, nós conseguimos ampliar, né, a participação da equipe, né? Então, nós somos um hospital-escola com uma presença importante de alunos, residentes, né? E todos eles ávidos por esses momentos. E a gente ainda sabe que, né, infelizmente, ainda não saímos da pandemia. Então, ainda é boa prática, né, a gente evitar aglomerações. Então, a gente conseguiu, né, manter esses robôs de telepresença para dar apoio nessas visitas multi, para que você permita, né, que todos que precisam estar presentes, de fato, estejam presentes durante essas visitas. Inclusive, eu, muitas vezes, né, não posso estar naquele momento presente no hospital, e essa tecnologia permite que a gente, né, mesmo à distância, consiga
participar das visitas que especificamente eu faço na minha área, que é a discussão do controle, né, do uso racional de antimicrobianos. Então, a gente tem essa dinâmica aí semanal, e isso é possível fazer, né, nas UTIs através desse robô de telepresença. Além disso, eles se mantêm ativos dentro do processo de telemedicina das tele-inter-UTIs, né? A gente ainda continua com esse trabalho com a equipe de Washington. Então, esses robôs eles são ainda ferramentas importantes, né, para discussão de casos, principalmente realmente casos à beira de leito, em que você consegue trazer, né, a equipe que está lá, né, no outro lado do mundo, para dentro, para ali, ao lado do paciente, né, discutindo todos os processos, bem discussão de beira de leito mesmo, né, podendo acompanhar um ecocardiograma que é feito ali, né, em tempo real, e olhar com detalhes, né, alguma coisa que o médico à distância queira ver ou saber sobre o paciente. Então, a gente mantém a utilização dessas ferramentas nessas duas frentes, e no restante, né, nesse contato mais direto, a gente está utilizando bastante as ferramentas de telesaúde, né, que realmente elas puderam se expandir, principalmente agora, né, com o uso de plataformas mais seguras, né, onde de fato a gente conseguiu abandonar o WhatsApp, né, que foram ferramentas no início necessárias até a gente fazer essa transposição para ambientes mais seguros e regulados, né? Então agora a gente estamos bastante à vontade, né? E realmente, como a gente é um hospital de referência, né, não só para o Paraná, mas para o Brasil, as consultas, né, as teleconsultas, elas são muito bem-vindas e economizam muito o recurso, né? Porque muitas das vezes a primeira consulta ela pode ser feita através de uma consulta de telemedicina, né? Os pré-anestésicos, hoje nós temos um processo de consultas pré-anestésicas muito importante sendo feitas por telemedicina, onde ao paciente, ao chegar aqui, ele realmente vai passar pelos detalhes que só a consulta presencial permite, mas ali, até a chegar a esse momento, ele já adiantou já diversos processos, né, de informação e organização dessa consulta. Então, nesse contato mais direto com a família, a gente realmente está lançando mais mão da telemedicina, né, da telemedicina, teleconsulta, e agora tentando ampliar isso, não só, né, sair um pouquinho do âmbito da telemedicina, mas também entendendo que a telesaúde ela merece ser mais explorada, né? Ou seja, a tele nas outras disciplinas, né? Telefarmácia, telenutrição, telepsico, como, né, esse processo de multidisciplinarização, ele é um processo que não podemos mais controlar, né? Muito pelo contrário, nós temos que expandir. A gente sente que nesse início, né, da telemedicina, a coisa ficou muito em cima da tele do médico, né? E parece que o pessoal esqueceu que também podemos fazer tele nas diversas disciplinas, né? Então a gente agora vem buscando dentro do hospital expandir essa discussão para também experimentar as teles nas outras disciplinas, e estamos com vários pilotos, né, em teste, e buscando, né, medir desfechos, tentando partir para uma discussão, né, até da questão do custo disso também, né, como é que vai ser para se bancar isso, né, num futuro não muito distante, porque a gente sabe que são coisas que a princípio não estavam previstas aí dentro desse ecossistema da saúde, né? Então,
Isso aí, essa tem sido as nossas discussões do momento, né, dentro das diversas demandas e iniciativas que a gente vai tendo dentro desse ambiente aí de inovação que a gente tenta estimular no nosso hospital. É interessante esse dado que você coloca com relação à questão multidisciplinar. Ele pode até se expandir um pouco mais, não apenas com relação a outras áreas dentro da parte assistencial, mas, na verdade, para outras áreas do hospital como um todo, né? A utilização de robôs, inteligência artificial. Há pouco tempo eu andei lendo um artigo muito interessante que dizia o seguinte: o título do artigo era Robôs em Cuidados de Saúde, uma solução ou um problema? Né? Porque nós gradativamente estamos começando a entrar numa discussão muito grande da substituição de determinadas áreas ou profissões ou atividades dentro de um hospital seja por robôs, seja por utilização de inteligência artificial com relação à coleta de dados e tudo isso. Vocês já começam a perceber no hospital, a partir da utilização dessas metodologias que vocês começam a implantar, vocês começam a perceber algum tipo de conversa ou entendimento ou reação ou colaboração com relação a todas essas novidades que estão surgindo, ou ainda está muito cedo para o conjunto de colaboradores e o conjunto de participantes da unidade hospitalar que você pertence? Isso é uma discussão que ainda se pensa que vai ser num futuro distante. Olha, Félix, essa pergunta é muito boa, né? Muito importante também. Não sei se a resposta, eu acho que a minha resposta ela vai muito de encontro ao perfil do hospital, né, que a gente trabalha. Para quem não sabe, né, o Hospital Pequeno Príncipe ele faz parte de um complexo, né? E isso é bem interessante para a gente poder entender, né, o porquê que a gente chega em 2023, né, com esse nível de atuação dentro, né, dentro desse ecossistema da saúde. A partir do momento que, né, que os pensadores dessa estrutura, né, foram construindo isso, eles pensaram então um tripé que hoje é constituído pela Faculdade Pequeno Príncipe, pelo Hospital Pequeno Príncipe e pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Então, a existência dessas três unidades, desses três pilares, né, traz uma possibilidade de sinergia muito grande. E a partir daí que eu respondo, né, essa tua pergunta. Então, assim, felizmente para a gente, essa não é uma discussão distante, né? Muito pelo contrário, essa é uma discussão hoje do momento e presente dentro desse complexo. Por quê? Porque nós somos uma instituição muito voltada para o ensino e pesquisa, né? E não tem lugar melhor para você desenvolver e responder essas dores, né? E responder perguntas a respeito disso. E, obviamente, né, tendo em vista que a gente, nos últimos anos, principalmente com a pandemia, conseguimos avançar sobremaneira em cima do domínio dessas tecnologias, é óbvio que surgem mentes que inquietas, que querem fazer perguntas a respeito disso, né? Então, para você ter uma ideia hoje, né, nós temos linhas de pesquisa hoje de telemedicina dentro de transplante de medula óssea, fazendo perguntas do impacto, né, da telesaúde dentro do acompanhamento a longo prazo de pacientes pós-transplante de medula, né, utilizando não só a tecnologia do Title Care, mas todas as teles possíveis, né, seja telepsicologia, telenutri, teleenfermagem, né? Então nós já temos uma linha de pesquisa, né, ao qual eu estou tendo a honra também de participar, ajudar, dentro né, dessa iniciativa que está diretamente ligada com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e o hospital, né? Nós também temos, por exemplo, hoje, né, para a gente chegar nesse nível também, outras ferramentas muito importantes, que aí envolve diretamente o trabalho que eu desenvolvo, que é a questão das linhas de cuidado, né? Foi o desenvolvimento dessa metodologia, né, de você trabalhar sobre a perspectiva de linhas de cuidado, ela é fundamental para poder
abarcar, receber e desenvolver tecnologia. Então, hoje, por exemplo, a linha de cuidado de sepsis, né, é uma linha que ela foi muito responsável por incorporação de tecnologias muito importantes dentro do nosso hospital, né? Não só as tecnologias de alertas, né, para o paciente com sepsis, que não eram alertas robotizados a princípio, alertas simples, mas que funcionaram muito bem, com utilização de painéis, né, ligados a esses alertas, que permite com que a equipe possa fazer uma gestão à vista desses pacientes e de como está caminhando as diversas etapas desses pacientes em sepsis. Mas agora, obviamente, né, como a gente tem uma equipe de tecnologia da informação muito forte para dar suporte a todo esse desenvolvimento, nós temos hoje, né, um analista de dados que está fazendo um mestrado desenvolvendo machine learning, desenvolvendo inteligência artificial dentro do nosso banco de dados de sepsis, né? Então, hoje, né, inteligência artificial já é uma realidade em andamento dentro do nosso hospital por conta, né, dessa metodologia, né, e do que essa metodologia já trouxe de tecnologia agregada a ela. Então, respondendo, né, agora diretamente ao que você perguntou, realmente essa é uma discussão do nosso dia a dia. Mas veja que para a gente chegar aqui, a gente teve toda essa conjunção, né, de coisas maravilhosas, eu diria, né, para que a gente conseguisse estar aí, né, digamos assim, na crista da onda, tão up-to-date com o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo a respeito disso, e nós estamos aí conseguindo, né, surfar junto, né, surfar nessa crista da onda aí junto com o que a gente está tendo aí de mais legal aí dentro do nosso ecossistema da saúde em relação à tecnologia, inovação e gestão. Ótimo, muito obrigado pelas suas respostas. Esse projeto de vocês, né, do Title Care, realmente é um projeto muito interessante, no que permite, evidentemente, uma série de exames com um paciente, sendo feitos por alguém de muita confiança do paciente. Pai, mãe, tio, avó, enfim, de uma maneira geral, no caso da especialidade, é uma coisa muito interessante. Eu acho que nós estamos agora chegando ao nosso final, estamos aqui com um pouquinho de tempo, então eu queria agradecer muito a você, Fábio, muito obrigado pelas suas explanações, pela a demonstração da experiência do Hospital Pequeno Príncipe, que, sem dúvida nenhuma, tem um lugar de destaque junto conosco na ONA, pelo tempo que participa e pela certificação que vocês têm. Obrigado a você e muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e boa tarde.